apresentar desde já aqui a doutora Anabela e a Fernanda. Mais uma vez a doutora Anabela, já não é a primeira vez, não é? Foi. Olá, muito bom Olá, dia. bom dia. Olá, bom dia. E muito obrigada por mais uma vez ter aceito o nosso convite e por estar aqui no nosso programa Manhãs na TV. E à Fernanda também, não é? Muito obrigada também. E ao Ruca, não é, Ruca? Bom dia. Eu não disse. Já está. Está a responder. Sinceramente, está aqui uma pessoa aqui a esforçar-se para ser tão simpática e tudo, mas ele é uma tesoura. Olhem lá, vocês estão a vê-lo. Ó, ele é uma tesoura, uma tesoura. Olha. Como é que uma coisinha daquelas tão doce, depois pode estar ali cada vez que a gente se dirige a ele, Pronto. Sabes porquê, Cristina? Porque ele é zeloso da dona. Pois. Estes cães pequeninos têm um vínculo Super muito protetores. marcado com os donos. Oh. E por isso é que tem assim. Eu, por exemplo, o Ruca é meu cliente, não é? É um paciente. Bem. Para examiná-lo, não posso ver com a Fernanda, que a tutora tem que examiná-lo sozinho, porque senão quer morder e ele sozinho não. Sozinho já é com as minhas enfermeiras, é muito mais fácil. Por causa de ser um vínculo muito marcado, não é? Super protetor, como estavas a dizer. Exato. Pois. Todos eles são assim. Ai, que giro. Fez excesso de mim. Cá está. Mas eu não sabia que era preciso ser uma pessoa paciente para estar contigo, mas pronto. Ela disse que ele é paciente. Este Ricardo hoje, eu não sei o que é que ele Ricardo deu. é um máximo. E a Já tinha saudades segunda-feira. dele. Pronto, é que a doutora Anabela, ai, a Cristina, eu não conhecia a Cristina. Pois, só que a doutora não se lembra. Eu estava por detrás das câmaras. Sim, estávamos ali, eu estava ali, não é? Mas pronto, alguém se lembrou. Estou giro, ela apareceu ali à frente das câmaras, pronto, e passei para este lado. E agora estou aqui. Pronto, é assim. Bem, Ora, vamos muito ao que bem. interessa. Vamos ao que tema. interessa. Hoje vamos falar sobre, no fundo, a cardiologia. Exato, não é? mas nós estamos no mês, não é? Do coração, tanto para as pessoas e também aqui inclui-se os animaizinhos. Pois é, porque as pessoas não pensam, não é? Que os animais também têm um coração. É verdade. E um coração muito parecido ao nosso. Pronto, Aos seres e humanos, tem que exatamente. bater ali como deve de ser É tudo. verdade, como se fosse um relógiozinho. Às vezes isso não Exatamente. acontece, porque de facto as doenças cardíacas nos nossos pets são muito mais comuns do que, cada vez mais, do que os telespectadores se calhar devem pensar. Ou seja, cada vez Até há mais nos humanos casos. também. Pois. Mas nós aqui em veterinária temos visto muitos casos. Várias razões, mas uma delas é a longevidade dos nossos pets. Hoje trouxe um cão, mas também há problemas cardíacos nos gatos, obviamente. Eles também têm, também têm o coraçãozinho. Claro, claro. As patologias são diferentes, mas de facto temos vindo a ter muitos casos de cardíacos, porque estes cães duram imenso tempo, graças a Deus. E à parte veterinária também. Não é? Como é que os donos que convivem, não é, diariamente com eles, como é que eles se poderão aperceber quais são os sinais que os animaizinhos, neste caso o Ruca, não é? Ele poderia, não vai acontecer, não é? Ele Não, está aí, bem. o Ruca é um paciente cardíaco. Pois, Porque pois. o Ricardo está sempre, Ok. estava-me sempre, quando eu venho, na brincadeira que diz que os convidados caninos ou gatos nunca têm patologia nenhuma, daquela que eu estou a falar. Hoje trouxe um de propósito. Ele é cardíaco. Ok? Mas os sintomas que os tutores têm que estar em alerta são, normalmente, eles começam a ter intolerância, como nas pessoas, intolerância ao exercício físico. Ok? Ou seja, quando uma das coisas que eles dizem é: eu vou passear, isto estamos a falar em cães, vou passear o meu dia-a-dia, não é? Ir à rua, os tutores com os seus cães, e o que veem é que os cães ou cansam-se com muita facilidade ou então param a meio do caminho. Okay? Revelam intolerância, ficam muito mais a descansar, mais letárgicos do que o normal, okay? Por causa do coração, não está a funcionar bem. A tosse também é um dos sinais logo que começa a aparecer. As pessoas falam muito, os tutores falam muito e parece que estão engasgados. Só queria dizer, mais uma vez, que estes sintomas que eu estou a dizer pode não ser cardíaco,
Pois, ok? há Portanto, isto em outros. medicina é assim, ou seja, Claro. se apresentar estes sintomas, por exemplo, cansaço, podemos ter um animal, este ruca tem 13 anos, ele podia estar só cansado porque tem artroses, percebes, Cristina? E não quer dizer necessariamente que seja cansaço problema cardíaco. pela parte Sim, cardíaca. sim. Portanto, isto são sintomas que se adaptam a estas patologias cardíacas, mas não quer dizer que seja cardíaco. Muito bem. Depois, noutra fase, estes cães também comem menos, como têm uma doença crónica, porque as doenças cardiovasculares são doenças que vão evoluindo, não é? São crónicas, não é? Não ficam ali estáticas, não é? Então ele não convém ir para a escola de ciclismo. Não convém. convém. Até porque um dos conselhos quando se detecta uma patologia cardíaca é restrição de exercício, ou seja, fazer, mas eles não têm propriamente um coração excelente para andar aí a caminhar não sei quantos quilómetros. Depois, depende da patologia, podem ser patologias mais severas em que os cães têm barrigas gigantes, onde há acumulação de líquido, podem ter síncopes, às vezes chegam e dizem, olha, o meu cão está normal e de repente cai para o lado, desmaia, percebes? Ou seja, para o coração de bater momentaneamente. E então tem um desmaio, no fundo também como as pessoas. Portanto, terão que estar atentos a estes sinais. Um gato é mais difícil vê-lo cansado, porque o gato não vai à rua, não é? E então o que os tutores dizem, às vezes, mas vai sozinho, não é? Não anda a passear e as pessoas não veem essa intolerância ao exercício. Sim. E então o que desperta mais a atenção é eles terem dificuldades respiratórias, porque estes cães, os cães ou os gatos, quando têm dificuldades cardíacas, aumentam a frequência respiratória, eles estão sempre a respirar mais acelerado. Ou seja, chama-se dispneia, ou seja, muita dificuldade em respirar. O ruca é um geriátrico, é um sénior, tem 13 anos. Pois. Portanto, é normal Nota-se pela pelagem já branca pelagem, e não tal. é? E se calhar não conseguem bem ver, ele tem uma catarata, ou seja, a opacidade da lente, já tem parece ali uma esferazinha branquinha. Portanto, as doenças cardíacas podem ser adquiridas, ou seja, com a idade, à medida que eles envelhecem, haver alterações no coração. Neste caso, é típico nestes cães pequeninos, Yorkies, caniches, terem alterações da válvula, que é o que ele tem, é uma válvula mitral que ele tem alterada, que vai espessando e vai alterando anatomicamente. Mas também há os dos bebés, as congénitas, ou seja, que vêm já com eles de família, por exemplo, não é? Isso tem a ver com raças ou não? Isso tem a ver com a predisposição racial. Por exemplo, os Dobermans, que vocês tiveram aqui há pouco tempo, têm uma predisposição para ter cardiomopatias dilatadas. Ou seja, tutores que adquirem, e não há nada mal, adquirirem cães de raça, têm de perceber com o veterinário assistente se essa raça é predisponente a algumas doenças, nomeadamente cardíacas, e nós conseguimos lhes dizer se é predisponente ou não. Por exemplo, cardiomopatias dilatadas é nos Dobermans, nos boxers, nos cães d'água, nos pastores alemães. Portanto, vão a uma primeira consulta enquanto bebés e depois nós dizemos se de facto se já tem alguma alteração, isto consegue-se detectar pela auscultação, se tem sopro, se tem alguma alteração de ritmo. Se não tiver nada, mesmo assim têm que fazer um check-up depois mais tarde com um cardiologista, como por exemplo o Manel Monse, que esteve cá há muito pouco tempo, e ver se de facto tem uma predisposição ou não para ter um problema cardíaco, ok? Portanto, perceberam a ideia? Portanto, este tem 13 anos e a Fernandinha apareceu lá há 3 anos um bocadinho aflita. Isto porque, às vezes, estavas-me a perguntar dos sintomas, às vezes os animais têm o problema, mas são assintomáticos, ou seja, ainda não revelam sintomas. Eles andam ali na boa e os tutores não se apercebem que têm essa doença. Por isso é que é muito importante ir ao veterinário, ir às consultas, fazer check-ups. A partir dos 7 anos todos deviam ir fazer uma consulta, um rastreio geriátrico também, precisamente porque são assintomáticos e quando chegam lá já vão um bocadinho aflitos como a Fernanda. Com 7 anos já está no... Exatamente. Mas se tiver problemas cardíacos vai revelar muito mais cedo. Pois claro. Fernanda, a Fernanda foi assim numa consulta de rotina que depois a doutora conseguiu verificar o que estava a passar com o Ruca ou foi alguns sintomas que a Fernanda foi detectando? O Ruca já é cliente da doutora há muitos anos. Aí desde os 6 anos. Só que agora, há 3 anos, o Ruca começou com este cansaço, a tossir, não pode apanhar sol e ele veio. Oh, coitadinho. Pronto. Ele para ir passear tem que ir com ele às 7 da manhã e às 9h30 da noite agora no verão. Calor, esqueça.
Pois. Eu vou-se à praia para ti. Fica pronto. Acabou-se para o a outro praia lado. e, claro, e tem que ser essas horas que é quando Sim. o calor tem Sim. tendência a estar Não sai, mais não baixo. sai. E então, pronto, a doutora fez-lhe as consultas que foi necessário. Exato. Oh, Ruca, atenção que o programa não tem bolinha vermelha do lado. Está bem? Vamos lá comportar como deve ser. Nada de namoros aqui. O Lucas está medicado. Muito bem, penso eu, porque ainda aqui está e há de estar. Embora seja crónico, tem um tratamento para aguentar a vida com... 5 comprimidos por dia, Exatamente. de manhã e à noite. No fundo, tem tratamento para melhorar a qualidade de vida Pois. e a longevidade. Não há cura, mas pode-se fazer com que eles Suavizar. fiquem bem. Exatamente. É quase igual ao ser humano. É não igual. Sim, sim. É igual. Também as doenças cardíacas nos humanos é tal e qual a mesma coisa. O facto de a pessoa morrer, toda a gente vai, não é? Mas se não for tratado, a qualidade perde-se muito. Claro. A qualidade de vida. Este cão, por exemplo, o Ruca, se não fosse medicado, podia ter um desmaio síncope e agravar, não é? E podia morrer, não é? E, portanto, neste caso, tem os tais 5 comprimidos, mas é fantástico e está bem. tudo Não sei bem. se perceberam, ainda há bocado ele tosse com muita Sim, sim, facilidade. sim, sim. Eles, numa primeira fase, tossem de vez em quando, mas depois, até excitados, tossem muito com mais facilidade. Por exemplo, ele agora está todo nervoso, tosse com bastante facilidade. Porque o coração está maior do que o normal, comprime lá o brônquio, e então ele tem essa tosse e tem edemas como do pulmão, como nas pessoas. É igual. E em relação a exames, como é que a doutora, o que é que faz para ir vendo o que é que se passa, não é? Sim. Neste caso, o Ruca é controlado através de um cardiologista, né? Eu sou de medicina interna, portanto percebi que ele tinha este problema. Então o que se faz é procurar a ajuda do cardiologista veterinário. Porque isto, cada um tem a sua área, sei que não há a sua área de muitos. especialidade. E não há muitos, exatamente. Claro. Mas o que há são muito bons. Ainda bem, não é? Ainda bem. E o que faz é controle através de eletrocardiograma, tal como nas pessoas. Eletrocardiograma para ver o ritmo cardíaco. Não sei se sabem que já existe Holter também. O Holter é aquele aparelho em medicina humana que as pessoas andam, eles também andam. É um aparelho que faz o eletrocardiograma ao longo de 24 horas. Sim. Sabes, Cristina? Sim, E nós também usamos os sim. cardiologistas. Usam também nos cães, porque às vezes não têm arritmias na altura em que o colega está a fazer o exame, não é? E então aquilo vai examinar durante 24 exato. horas. Sim. E isso é importante. Depois temos bons colegas da cardiologia que fazem ecografias espetaculares e essa ecografia é logo um diagnóstico, faz logo o diagnóstico definitivo. Para perceber se tem líquido no pulmão, como é que estão as camas cardíacas. Anestesiados, não? Que é para estar inquietos, não? Não, o que eles fazem é dar uma sedação ligeira para tirar a ansiedade, até porque se tu tiveres um cão anestesiado, a ecografia já vai sair alterada, Ok. não é? Exatamente. E, portanto, tem que estar o seu coração no seu ás, não é? A dormir não pode ser. Mas pronto, com estes cardiologistas que existem hoje em dia, os cães estão com uma longevidade, Sim, já fazem cirurgias espetaculares, existem, e eu não sei, pronto, acontece com muita frequência virem à consulta bebés com 1 mês e meio, 2 meses já com problemas. Temos cardiologistas fantásticos que fazem cirurgia, cirurgia cardíaca e pronto, é brutal. Estou muito Com contente. ótimos resultados. Com Está a ótimos avançar resultados. muito a medicina veterinária. Sim, não é? muito, bem. muito. Sim. Muito orgulho. Está a ver ela aqui. Claro, Vestiu então. a camisola, ela comprou. Claro, então. Sim, senhora. Porque são seres vivos, no fundo nós temos que cuidar deles, não é? E são como se fosse família, Cristina. Claro. É um Isso para espetáculo. muitas pessoas é como um membro da Sim, família, claro. Ruca, anda aqui ao colo da Cristina. Vá lá. Achas que sim, Ruca? Olha. Ruca! Ruca! Olha, Ele qual... está todo bem disposto. É um cóbico, não é? É giro. Vai, querido, vai. Anda cá. Vai, Vocês não- Agora já não tem medo de pisar, não é? Mas ao princípio... Tem medo, continua com medo de pisar. Não, eu tenho outro. Agora é a hora dele falar. Já falámos nós. Estão a perceber o que ele está a dizer? Hã? Sim, senhora. Sabe o que é que ele quer? Diga. Ou quer fazer xixi ou quer fazer cocô. Ok, acabou. Parar aqui Muito o obrigado, programa. Manuel. Obrigada. Nós gostamos muito das Muito obrigado, convidadas e Fernanda. do Ruca, mas agora tem que ser. Temos que fazer aqui uma pausa. Vá, até à próxima. Obrigada. Está bem? Muito Íamos mesmo obrigada. acabar, Muito por obrigada. acaso. Muito obrigado pela Calma. vossa presença aqui.